de todo o teu entendimento, com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Tem um amigo que fala que Deus é sem vergonha conosco. Porque Ele é Deus, não precisa ter vergonha, né? Ele faz as coisas do jeito que Ele quiser, não precisa dessas coisas, é nós que precisamos disso. Mas por que faço esse comentário introduzindo a minha? Nós estamos desde domingo ouvindo sobre os mandamentos. Ontem o texto insistia muitas vezes na necessidade que a gente tem de ouvir a voz do Senhor. E a semana inteira nós ouvimos sobre os mandamentos. O texto de hoje nos apresenta a síntese de tudo isso. Os dois textos que nós acabamos de ouvir, os três, na verdade, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Todos eles vão nesta mesma direção, essa mesma reflexão. De modo que quando o texto nos apresenta do Evangelho, a pergunta é: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E a resposta de Jesus é: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Shema Israel que a gente canta. Escuta, Israel, o Senhor é o único Deus. E é impressionante porque esta expressão ela está antes da observância dos mandamentos. Antes mesmo de observar os mandamentos do Senhor Deus, é preciso saber e é preciso professar que além de Deus não existe outro. Que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, o nosso Deus é único. Não existe outro. Não existe outro. Nem semelhante e nem igual. Ele é único. E sendo único, é também um Deus ciumento, como nos diz o livro do Deuteronômio. Um Deus ciumento no sentido que ele tem ciúmes pelo seu povo. Porque ama tanto o seu povo a ponto de ter ciúmes do seu povo. E aqui é impressionante porque, se nós observarmos com atenção isso que nos é dito, será que Deus, de fato, ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Talvez nós não busquemos outros deuses, como, por exemplo, colocar a nossa fé
em doutrinas contrárias àquilo que Deus nos ensinou. Para citar algumas: horóscopos, cartomante, quiromancias, essas coisas ocultas que Deus no Antigo Testamento proibiu, mas também as pequenas realidades. Porque muitas vezes nós corremos o risco, e nós vemos isso constantemente acontecendo na nossa sociedade, onde as pessoas vão criando deuses como fantoches, deuses como boneco de panos, que podem ser manipulados ao seu bel prazer. Quando eu preciso, eu manipulo lá Deus e Deus faz para mim as coisas acontecerem. E, infelizmente, muitos na nossa sociedade, têm uma visão e um relacionamento de Deus assim. Como se nós pudéssemos controlar o que Deus faz. Como se nós fôssemos, desculpem a palavra, como se nós fôssemos patrões de Deus. Mandamos e Deus obedece. Isso num relacionamento, mas quantas e quantas estruturas da nossa vida a gente vai criando, a gente vai se apegando, a gente vai se fixando, e com o passar do tempo, sem que a gente perceba, ou em alguns casos conscientemente, essas estruturas, essas coisas vão tornando-se uma espécie de Deus. Da moda, do prestígio, do poder, do dinheiro, da beleza, e tantas outras realidades que a gente começa a observar que vai distanciando o ser humano, não somente de Deus, mas distanciando o ser humano daquilo que ele é, vai distanciando o ser humano daquilo pelo qual ele foi criado. E o pedido de Deus, a exortação de Deus para nós, o grito de Deus para nós, é que nós não tenhamos diante de nós outros deuses. É impressionante, toda vez que aparece esse outros deuses, aparece com D minúsculo. Nunca com D maiúsculo, sempre com D minúsculo. Porque são deusinhos inventados. E esse deusinho inventado realmente não existe. Porém, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Abraão, é muito mais. É muito mais. E é justamente por isso que nós somos convidados a adorá-lo como sendo o único Deus. O profeta Oséias nos exorta: volta a Israel para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Estava caído em teu pecado. E aí é importante a gente fazer uma ponte com aquilo que Paulo chama de idolatria. Que muitas vezes também nós somos acusados de sermos idólatras por alguns irmãos protestantes. Mas o que é idolatria? É quando se coloca coisas no lugar que é de Deus e dá a estas coisas poder que só Deus tem. E começa a cultuar-se essas coisas como se essas coisas fossem Deus. Isto é idolatria.
É isso que Deus contestou e é isso que Deus está contestando. Não terás diante de vós outros deuses. Por isso, nós precisamos de novo voltar e revisitar esta realidade para que Deus ocupe. Para que Deus ocupe o primeiríssimo lugar na nossa vida. O texto no Evangelho continua: o Senhor é o único Deus. Aí vem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Eu poderia acrescentar aqui uma última palavra: e com todos os afetos do seu coração. Então, é mais ou menos assim. Quando a gente diz amar a Deus sobre todas as coisas, para nós é importante a gente prestar atenção, é que muitas coisas, muitas pessoas, muitos cargos, muitas funções que nós ocupamos, não é que nós amamos mais essas coisas do que Deus. Não, porque eu não acredito que nós sejamos tão insanos a esse ponto. Mas é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós equiparamos o amor que nós temos para com estas coisas com o amor que a gente tem para com Deus. E não pode nunca, jamais ser a mesma medida que nós amamos a Deus, nós não podemos devotar este mesmo amor, nesta mesma medida, para com as coisas, e também não podemos devotar para com as pessoas. No sentido de posse, de tomar posse dessa ou daquela pessoa. É como se fosse esta ou aquela pessoa fosse propriedade nossa. Porque a profundidade desse amor nós devemos devotar somente a Deus. Somente a Deus. Porque a gente vai colocando na lista das necessidades e na lista da profundidade do nosso amor, a gente vai colocando uma série de coisas. E muitas vezes nessa série de coisas, Deus está lá no meio, talvez no meio dessas coisas, ou até no final da lista. Deus está ali. Mas equiparando Deus com a força do amor que a gente tem para com essas coisas. Por isso a exortação então do profeta Oséias, para voltarmos para Deus, voltarmos àquilo que Deus pensou para nós desde o início. Desde o início da criação, antes do pecado. E aí a gente fazer esse esforço, né, de não coisificar Deus, porque a gente corre também diante dessa situação que nós estamos meditando na liturgia da palavra de hoje, a gente corre também o risco de coisificar Deus. E se nós pensarmos Deus do jeito que a gente pensa as coisas materiais, a gente não dá conta de pensar Deus do jeito que a gente pensa as coisas, não. Além de não darmos conta, nós estamos, né, quase que conscientemente, diminuindo o próprio Deus. Então, colocar Deus no lugar que é dele na nossa vida é a mesma coisa que deixar ele ser Deus na nossa vida. Sem a necessidade de, que muitas vezes, né, o que a gente inventa, da gente ter que dizer para Deus. Muitas vezes a gente se comporta assim, na nossa oração, no nosso relacionamento com Deus. A gente está se colocando em oração, sim, mas a gente está pedindo para Deus certas coisas que é quase que a gente está segurando a mão de Deus e dizendo que Deus tem que fazer as coisas assim, desse jeito. E se Deus não faz desse jeito, né, a gente fica chateado, a gente fica magoado, a gente fica...
fica dizendo, Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra mais de mim, Deus não me ouve, não me atende, não me escuta, não realiza o que eu estou pedindo. Mas nós precisamos de entrar num relacionamento profundo com Deus, e buscar esta intimidade, para que as coisas, ou as situações, ou outros elementos, ou outras crenças, porque crenças é diferente de fé. Muitas vezes, as crenças que nós temos são contraditórias com a nossa fé. E a gente quer colocar essas crenças no mesmo nível, no mesmo patamar da fé que nós temos. E aí, porque colocamos muitas vezes a nossa crença, nossas crenças, né, no plural, no mesmo patamar da nossa fé, nós acabamos não percebendo que Deus é único, que Deus não existe outro Deus além dele, e a gente vai se apegando e vai começando a partir das nossas crenças, desejando que Deus realize aquilo que nós, de maneira muitas vezes erradas, sem muito aprofundamento, vamos alimentando em nosso coração. Mas, se vocês observarem, quando se coloca crença e fé, quando o calo aperta, quando a dificuldade aparece, ou então quando é um pouco mais exigido na sua fé, espana. E espana por quê? Porque era crença, não era fé. Quando se é fé verdadeira, quando se é fé autêntica, nós fazemos esse movimento, mesmo que nós, porventura, não tenhamos recebido de Deus, ou mesmo que Deus não tenha dado por nós aquilo que nós pedimos, nós não deixamos de pedir. Por quê? Porque é mais para nós, numa questão de fé, é muito mais significativo o fato de estarmos com Deus, na presença de Deus, do que propriamente receber algum benefício de Deus. Claro, se Deus quiser nos dar os benefícios também, não será rejeitado, é evidente. Mas o único objetivo não é receber de Deus. Mas o único objetivo é ter o próprio Deus, é estar na presença do próprio Deus. Então, se a gente compreende isso, nós não vamos colocar nada no lugar de Deus. Ninguém vai ocupar no nosso coração um lugar de Deus. Nenhuma outra coisa, nenhum outro elemento. Nós nem sequer nos aproximaremos da idolatria, porque nós compreenderemos que a adoração somente Deus é digno. É só Ele que merece a nossa adoração, porque só Ele é Deus. Só Ele merece a totalidade do nosso amor, porque só Ele é Deus. E a partir desta experiência, conforme nos diz o Evangelho, é que nós nos abrimos para que este amor, esta certeza que passou por nós, que passa por nós, possa também chegar nos outros. Aí então amar o outro, como disse Jesus no Evangelho. Este é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu ouvi hoje pela manhã uma homilia do bispo Dom Henrique, falecido ano passado, e ele dizia uma coisa que me impressionou muito. Ele dizia assim que quanto mais eu conheço quem eu sou, o mais profundo de mim, quanto mais eu conheço a profundidade do meu ser, mais eu posso amar a Deus.
Porque quanto menos eu conheço a profundidade do meu ser, mais dificuldades eu encontro para amar a Deus. E ele explicava justamente a partir dessa perspectiva. Porque esse amar a Deus sobre todas as coisas não é um amor desequilibrado, não é um amor doentio, não é um amor narcisista. Mas é um amor que passa, que vem de Deus e que passa por nós e que se desabrocha quando nós amamos o outro. Por isso, então, a recomendação de Jesus para que os discípulos observem que amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a Deus com toda a força do coração, é onde nós buscamos força e condições para poder amar também o outro. Se nós compreendemos isso, nada e ninguém ocupará o lugar que é de Deus em nosso coração. Nós não nos apegaremos aos deuses e nós não criaremos deuses como fantoches para a gente manipular, mas a gente compreenderá que Deus é verdadeiramente Deus e Ele pode tudo na nossa vida, desde que nós tenhamos a coragem de nos abrir, de nos aproximar dEle, de construir com Ele um relacionamento profundo, honesto, verdadeiro, sem fingimentos e sem tentativas de manipular, mas amando-o verdadeiramente, do jeito que Ele deseja ser amado. Deus precisa ser Deus em nossa vida. Ele precisa ocupar em nossa vida o primeiríssimo lugar. Aí sim, todas as outras coisas que vêm de Deus, nós saberemos fazer bom uso de todas essas coisas. Porque se nós não amarmos a Deus, aquilo que vem de Deus, as graças que Deus derrama em nosso coração, a gente vai receber e continuar do mesmo jeito que éramos. Não vai mudar a nossa vida. Não vai mudar porque a gente precisa das coisas de Deus, não de Deus. Então Deus precisa ser o principal, o primeiro na nossa vida. Para que nós busquemos a Deus, independente daquilo que Ele nos conceda. Se Ele quiser conceder algumas graças, seremos gratos. E se Ele não conceder, também não ficaremos chateados, também não ficaremos tristes, porque nós teremos o próprio Deus. É muito mais profundo termos o próprio Deus do que termos as graças que Deus nos concede. Então pensa um pouquinho, reza um pouquinho sobre isso. Nós estamos aproximando já da quarta semana, do quarto domingo da Quaresma. Mais uma semana nós já iniciaremos a Semana Santa. E nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. Como é que nós estaremos para celebrar a Páscoa do Senhor? Mais convertidos, mais santos, mais íntimos de Deus, mais próximos de Deus, imitando as atitudes de Jesus? Ou ainda conduzidos e guiados pelas paixões humanas desordenadas? Nós precisamos de... Seja louvado.